Esse vídeo veio de um pensamento que eu tive, de uma análise minha. Para você entender, eu sou uma pessoa que muitas vezes quer fazer as coisas e ter resultado logo. Eu não fui acostumado à colheita, a essa ideia de plantio e de colheita. Por isso eu comecei a observar também que isso é um padrão que não se reflete mais só a mim, mas a muitas pessoas. Então, por exemplo, olhando para o mundo digital, a gente vê muitas pessoas querendo o crescimento muito rápido, principalmente quando elas veem uma oportunidade de crescimento financeiro. Porém, o que acontece é que nós temos dentro do Brasil, não sei lá fora, mas dentro do Brasil, muitas pessoas que vendem esse sonho de crescimento financeiro, principalmente no marketing digital, muito errado. Como assim? Vendem enganação. Então a gente vê muitos influencers, por exemplo, os influencers do aplicativo do Tiguinho, entre outros aplicativos, ou os influencers da Bet, que fazem com que pessoas se enganem e comecem a acreditar que apostar, jogar dinheiro em apostas, vai fazer ela enriquecer. Mas pelo contrário, só enriquece quem está divulgando. Porque enquanto que os influencers estão divulgando a casa aqui que eles compraram, o carro novo que eles compraram, as viagens que eles conseguiram fazer, as roupas que eles conseguiram comprar, as outras pessoas continuam vivendo vidas ruins, continuam simplesmente perdendo dinheiro e continuam se frustrando, acreditando numa vida que foi vendida para elas que elas vão conseguir através do tigrinho. E isso é muito ruim para a sociedade, isso frustra, vicia muitas pessoas, porque você está ganhando dinheiro em cima de vício das pessoas. Outras pessoas estão lá ficam viciadas em apostar, achando que vão ganhar e enriquecer, quando isso não funciona. Isso é matematicamente impossível ganhar. Sempre que vai ganhar a banca. Mas graças a Deus, hoje em dia, nós temos pessoas que pensam diferente e costumam ver a vida diferente. E eu sou uma dessas pessoas. E eu aprendi uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês através do bambu chinês. Não sei se você já ouviu ou se você já conhece. O bambu chinês é um tipo de planta que cresce muito, muito. Ela é enorme. E em cerca de 5 anos, ela cresce 25 metros. Só que o que acontece aí é um erro quando as pessoas escutam essa informação. Porque você bota 5 anos, cresce 25 metros, qual é o pensamento tradicional que vem à nossa mente? Primeiro ano ele cresce 5, segundo 5, terceiro 5, quarto 5, o quinto ano 5, final de 5 anos, 25 metros. Só que o crescimento do bambu chinês é totalmente diferente desse pensamento. Nos primeiros 4 anos, o bambu chinês cresce subterraneamente. Quase que não saía essa palavra. Mas ele cresce para baixo, ele cresce fundamentando as raízes dele. Se voltar um barulhinho, é meu filho que tá no outro quarto brincando. Ele vai crescer para baixo, fundamentando as raízes dos primeiros 4 anos. E só no final do 5º ano é que ele vai simplesmente crescer os 25 metros. Ou seja, nos primeiros 4 anos não vê resultado, só no 5º. E você vai estar pensando, o que isso tem a ver com o meu crescimento financeiro, crescimento pessoal, o que isso tem a ver com minha vida? Eu vou citar 4 pontos que você tem que perceber, que você deve analisar e que você pode obter se você começar a aplicar na sua vida. Primeiro ponto. Você, no começo de qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você não vai enxergar crescimento ou resultado. Então, no primeiro ano, você não vai conseguir enxergar resultado. O bambu chinês, você não consegue ver ele no primeiro ano. Você não vai conseguir enxergar resultado. A primeira fase sempre vai ser assim de toda pessoa. Na segunda fase, você começa a perceber micro resultados. Mas ninguém vai ver. Até a sua esposa que está do seu lado não vai ver. Até a sua mãe ou seus pais que você está querendo mostrar o seu resultado não vai ver. Porque esse resultado é importante para você que está de dentro. Mas quem está de fora não vai enxergar isso como um resultado. Terceiro ponto. Vai acontecer o famoso do nada. Do nada você começa a crescer e do nada você começa a ter resultados. Na internet a gente chama isso de explodir ou viralizar. É quando um vídeo bomba, estoura de uma tal forma que você alcança muitos resultados. Ou quando uma pessoa que vende música, a música dela bombou, estourou. Quando um filme que lança, ele vira sucesso e bilheteria.
Isso é quando acontece. Esse estouro é quando o bambu chinês começa de repente a crescer sem parar. Ele começa de repente no quinto ano, ele começa a crescer, e você vai, meu Deus do céu, do nada ele começou. Você olha, cresceu. E só aí, depois desse do nada, é que as pessoas, que é o quarto ponto, as pessoas vão perceber e vão ver os seus resultados. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Quando o bambu chinês está crescendo, eu estou usando a minha filhinha aqui do meu notebook, de tudo que eu escrevi, por isso que eu fico olhando para cá. Mas o primeiro ponto é, quando o bambu chinês está criando raízes, significa para a gente que está crescendo o conhecimento. Quando você está começando a crescer, você primeiramente precisa entender o que você está crescendo. Se você, por exemplo, está querendo crescer para se tornar um grande cantor, você precisa entender do mercado de música, você precisa entender sobre por que bomba, as letras, o que escrever, o tipo de letra que você escreve, a forma de cantar, entoar as notas. Você começa a crescer conhecimento. Se você está trabalhando dentro da empresa, você tem que começar a entender a funcionalidade da empresa. Se você está dentro da faculdade e quer ter resultado de inteligência, você entender como funciona a matéria por dentro. Então, tudo é baseado no conhecimento, até na sua vida espiritual. Na sua vida espiritual, o seu crescimento vai vir daquilo que você vai lendo da Bíblia, vai absorvendo para dentro de você, vai guardando e armazenando aqui no seu cérebro, no seu banco de arquivos, no seu banco de dados. Então, vai se basear nisso o seu crescimento nos primeiro ano, segundo e terceiro ano. Mas aí, o que acontece? Com esse acúmulo de conhecimento, você começa a segunda fase, você começa a ver micros resultados. Então você começa a entender as coisas, ter uma visão diferente. Meu professor de sociologia falou uma coisa bem interessante. Ele falava, você sai do grau 0 para o grau 1. Existe até um livro chamado Do 0 a 1, voltado para empresas. Não li, mas eu recomendo esse livro, baseado nos relatos que eu já vi desse livro. Ou seja, você parte do nada para uma coisa, você vê um resultado, você começa a enxergar as coisas de forma diferente. Mas isso acontece só dentro de você, as pessoas não vão ver. Então, a terceira fase vai começar exatamente depois de você começou a ver resultados, começou a aplicar, começou a fazer. Conhecimento sem aplicação não é nada. Não adianta você ter conhecimento e não aplicar. Depois que você entende e começa a aplicar aquele conhecimento, você vai começar a ter resultados. E essa é a terceira fase. Você começa a ter resultados. Um resultado ali, um ganho financeiro ali, um ganho financeiro ali, um ganho financeiro ali. E vai começar. Mas no início, até que for empresas, você vai crescendo assim, ó. Você cresce um pouquinho. E vai amadurecendo. Às vezes, por exemplo, até na vida espiritual, você vai crescer um pouquinho, mas você tem um esfriamento, você tem se entristece com alguma coisa. Mas depois você se alegra, se entristece com alguma coisa, uma dificuldade da vida, um problema, alguma coisa. E você vai crescendo, aí vai fazendo meio que isso. A vida é altos e baixos. E vai fazendo essas oscilações. Mas de repente você vai começar a subir, começa a crescer e disparar. E é aí que entra a quarta fase. O bambu chinês, ele começa a crescer do quarto para o quinto ano, para finalizar o quinto ano. Nesse último ano aí, ele explode de crescimento. E aí que acontece o kabum. E então você começa a ver seus resultados viram um efeito acelerado, ele vira uma bola de neve. Quando a gente joga uma bola de neve do início da montanha, ela vai criando mais energia e ela vai aumentando de tamanho, aumentando de tamanho. A gente vê isso muito em desenho, né? Que a bola de neve vai crescendo, vai ficando gigantesca, porque ela acumula coisas. A mesma coisa vai acontecer. Você começa a acumular muitos resultados, e é aí que as pessoas vão ver. Não espere que as pessoas notem seus resultados antes disso. As pessoas vão ver seus resultados exatamente nesse ponto. Então, baseado naquilo que eu estou falando, é aí que você vai ver o seu resultado. Você mudou de carro, comprou um carro novo, comprou uma casa nova, boa, começou a se vestir melhor, começou a fazer uma viagem ou outra internacional. Aí as pessoas começam a falar, poxa, do nada fulaninho mudou de vida. O que será que ele tá fazendo, hein? Ô, gente, tu viu Ciclano? Ciclano tá viajando pra Europa, fazendo tal coisa. Comprou um carro novo, olha o carro novo de fulano. O que ele tá fazendo da vida dele? Aí o pessoal começa a os achismos, a achar e dizer, pô, do nada ele teve sorte. Mas só quem passou pelos 4 primeiros anos foi você, que viu aquilo por dentro. E uma coisa que eu acho muito interessante que a Bíblia fala é que em Eclesiastes capítulo 3, na parte B do versículo 2, fala o seguinte: tempo de plantar
há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Se olhar para a natureza, sempre há esse processo. Primeiro você planta, rega, para depois colher o que se plantou. Não adianta na vida a gente simplesmente colher alguma coisa. Tudo que a gente for colher, alguém teve que plantar. Se você está comendo uma maçã, uma banana, alguém teve que plantar a raiz dessa planta para essa planta crescer, dar frutos e esse fruto vir para você comer. Se você come um prato de carne, alguém teve que criar essa vaca, fazer ela crescer, esse boi, fazer ela crescer, depois de crescer, abater, tratar essa carne para você. Então alguém teve que trabalhar. Então não adianta, você precisa trabalhar e precisa colher. Isso é uma regra universal, isso é um princípio universal. Então, não se frustre se as pessoas não estiverem vendo o seu resultado. Não se frustre se você não estiver vendo os seus resultados ainda. Calma. Lembre-se do bambu chinês, que é um processo que você precisa passar para o seu crescimento. Então, se está desanimado, lembre-se do bambu chinês. Você vai demorar um tempo para crescer, mas quando você alcançar o resultado vai ser muito expressivo. Lembre-se dessa frase. O seu futuro depende do que você aprende hoje. No mais, se inscreve no canal. Vai estar aparecendo um botão de se inscrever aqui com minha foto. Só clicar e se inscrever para você estar acompanhando os meus vídeos que eu irei postar. E vai aparecer algum card aqui mostrando um vídeo que possa ser do seu interesse. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários ou até a sua opinião, se você tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente. Eu gosto muito de saber acompanhar de vocês. Não esquece de deixar seu like e compartilha com um amigo. Sempre vai ter de uma pessoa que pode estar passando por um momento difícil e precisa de uma palavra dessa para entender o processo. Então, e do mesmo jeito que eu precisei escutar uma palavra, você também, outra pessoa, um amigo, pode estar precisando escutar uma palavra. Então sempre compartilhe. Você ajuda muito no meu crescimento e também ajuda outras pessoas no crescimento delas. E até a próxima.